Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Jean Pérez, Vim Legend 2025 e no vídeo de hoje vamos fazer um hands-on rápido na ferramenta de proteção do Office 365 da Vim Software, onde nós temos uma oferta totalmente SaaS, certo? Então vou passar a agenda aqui, lembrando que você precisa conhecer a diferença de VDC e VDP. Então, se você ainda não conhece essa diferença, eu vou deixar um card aqui de um vídeo que eu explico qual que é a diferença, certo? Então, na agenda de hoje, eu vou abrir aqui o laboratório, vou mostrar os dashboards, os jobs e notificações, também os reports e também as roles que a gente consegue configurar dentro da ferramenta. Esse aqui é meu laboratório, então, na primeira caixinha eu tenho o status do backup, qual foi meu último backup, qual foi o status, o número de restore point que eu tenho e também uma ideia de tamanho dos meus backups aqui de forma diária aqui no caso. Na minha próxima caixinha eu tenho a quantidade de usuários protegidos, então no meu tenant eu tenho 35 usuários e 100% deles estão protegidos. Na próxima caixinha é a retenção, então a minha retenção configurada é 7 anos, e desses 7 anos eu já protegi 1 ano, 10 meses e 28 dias, certo? De todo o meu ciclo de retenção. Atividade de licença da família do Office 365, licenças do VDC, então você tem um controle aqui para administrar o seu licenciamento e também quais que são os usuários que mais consomem storage aqui no seu tenant, certo? Essa basicamente é a tela de dashboard. Abaixo nós já temos telas para seguir com o restore, então a mesma forma eu consigo seguir com o restore aqui de cada carga de trabalho ou aqui pelo lado esquerdo também. Atividades recentes executadas na console, então aqui você vai conseguir enxergar em detalhes quais são as atividades de repente para uma auditoria ou até mesmo documentação da ferramenta, certo? Então, basicamente, essa é a tela do dashboard. Eu vou seguir agora para a tela de políticas. Como esse é um laboratório controlado, eu não vou conseguir criar aqui uma nova política. Então, num ambiente de produção, nós teríamos aqui um botão para criar uma política nova. Então, essas são as políticas que eu tenho hoje. Você consegue criar políticas por cargas de trabalho e também separá-los por contas VIPs, por exemplo, contas que você queira ter uma configuração diferenciada, você consegue configurar aqui e também tu vai atrelar esses jobs aos seus licenciamentos. Então, se você também não conhece sobre o licenciamento da ferramenta, nesse mesmo vídeo que eu comentei, eu também tenho algumas informações sobre o licenciamento. Então, aqui no meu laboratório eu tenho Express e Flex, então tu vai atrelar o licenciamento aos jobs. Aqui é o histórico de execução do meu job, certo? E eu vou seguir agora para a tela de reportes. Então, nós temos 4 tipos de reportes. Então, mailbox protegidas, usuários protegidos, o sumário de backup, os últimos backups feitos e também os últimos restores feitos. Você consegue fazer aqui um reporte. Esse aqui é um reporte que eu criei de exemplo. E aí você consegue exportar isso daqui e também enviar para o seu e-mail para que você possa saber aí quais foram os usuários protegidos, se você teve alguma falha, se você precisa, por exemplo, enxergar os últimos restore feitos dos últimos 10 dias, por exemplo, né? Você consegue aqui controlar esse ambiente via report. A aba de search, você consegue fazer uma procura rápida aqui diretamente na caixa de algum usuário. Então, por exemplo, você escolhe o usuário, escolhe qual a data que você quer buscar aquele arquivo ou aquele e-mail, por exemplo, e aí você vai buscar aqui, tá? Na aba de busca avançada, você tem mais alguns detalhes aqui que você pode facilitar o seu restore. Então, por exemplo, uma mailbox muito grande, você quer buscar um arquivo específico, você vai usar essa montagem do restore para conseguir enxergar esses arquivos e aí você vai fazer o restore após a busca, né? Então, via ponto no tempo, você consegue enxergar isso.
e aí você vai buscar qual que vai ser o seu, qual dado você quer restaurar. Aqui no caso eu já selecionei, eu já conseguiria seguir para um restore, por exemplo. Nessa opção você vai ter restauração para o local original ou para uma outra mailbox. Então eu posso escolher aqui um outro usuário, por exemplo. Posso criar um usuário de teste, perdão, uma pasta de teste aqui no caso, e ele vai criar aquela pasta e você vai fazer o restore. Eu vou colocar aqui para restaurar e aí depois, quando a gente for na aba de notificação, a gente vai conseguir enxergar esse restore sendo feito em background, certo? Então basicamente essa é a aba de search. A aba de search ela já tem a sequência para a aba de restore. Então depois que você encontrou o arquivo que você precisa, ou o e-mail, por exemplo, você já vai seguir aqui para a tela de restore. Então abaixo a gente já vai seguir aqui para a tela por carga de trabalho. Então eu tenho essas caixas de e-mail aqui, por exemplo. Vou abrir aqui da Violet Inbox. Então, por exemplo, você consegue já escolher qual e-mail você quer fazer o restore, por exemplo, né? Você não vai precisar baixar uma mailbox completa para conseguir extrair aquele e-mail, né? Lembrando que esse exemplo seria do licenciamento Flex, certo? Já no licenciamento Express, por exemplo, você precisa baixar a mailbox completa para conseguir procurar a sua caixa de e-mail, certo? Então, eu também vou fazer aqui um restore de um e-mail aqui da Violet. Vou selecionar aqui o local original e já iniciar o restore. E ele vai ficar no background e a gente vai enxergar depois nas abas de notificação. Lembrando que você também consegue incluir itens deletados pelo usuário. Então isso é bem importante. Se o usuário ele deleta esses itens, você consegue fazer o restore da mesma forma, certo? Então as abas de OneDrive, SharePoint e Teams, você também consegue fazer a restauração para o local original, ou para um novo site, por exemplo, ou para uma nova pasta que você deseja. Você também consegue fazer o download desse arquivo para sua máquina, também para uma outra conta do OneDrive, certo? No Bulk Restore, nós temos algumas opções aqui, por exemplo, que eu não tenho acesso. Um exemplo do SharePoint, por exemplo. Um restore point do meu SharePoint. E aí a gente iniciou aqui um restore do SharePoint, certo? Na aba de notificações, todas essas atividades que nós fizemos em conjunto aqui, eu vou conseguir enxergar nessa aba. Então, por exemplo, aquele restore da Violet, ele já finalizou, né? Por exemplo, o restore também que a gente executou aqui desse usuário, ele já foi finalizado também. Eu consigo enxergar aqui os logs, né? Se eu tiver alguma falha, por exemplo, ele já vai constar aqui. E aqui a restauração do SharePoint, obviamente ela vai demorar mais, então a gente vai deixar rodando aqui. E enquanto isso, eu vou agora seguir aqui para a minha próxima aba, que são as roles que nós conseguimos configurar aqui dentro da minha ferramenta. Se você deseja criar, por exemplo, um ambiente self-service, onde o teu próprio usuário ele pode fazer restauração dos seus arquivos, então
você pode criar, por exemplo, uma role e também um template. Eu vou criar aqui uma role de um usuário test restore mailbox. Esse usuário ele vai poder fazer browse e restore. Ele vai poder fazer restore do Outlook, ver reports, por exemplo. E aí você vai conseguir configurar a nível granular qual que vai ser a role desse usuário. Ele vai conseguir ver as políticas de backup, administrar os backups, preview de e-mail, né? O preview de e-mail é você conseguir enxergar o e-mail antes do restore, então qual que é o conteúdo daquele e-mail. O download pode ser local ou não, então esse usuário ele pode baixar para a sua máquina ou não. Essas opções elas estão bloqueadas porque acima eu preciso habilitar, por exemplo, se eu desejo que esse usuário ele possa, por exemplo, fazer um restore de SharePoint para um outro local, se ele pode fazer download para a sua máquina. Da mesma forma do OneDrive eu consigo configurar essas opções. Administração de usuários, administração do sistema. Então, dependendo do nível desse usuário, você vai criar aqui a nível granular esse usuário, certo? Aqui meu restore de SharePoint ele está rodando, então você consegue acompanhar também qual que é o item que ele está restaurando e qual que é o target, certo? Então, pessoal, basicamente essa seria a agenda de hoje. Se você tem alguma dúvida sobre como adquirir o VDC aí para proteção do Office 365, quais são as licenças disponíveis no mercado hoje, nós da comunidade continuamos à disposição aí para seguir com os próximos passos aí da sua jornada na ferramenta. Tudo bem? Muito obrigado e até a próxima.